Pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai continuar discutindo o nosso tema de ciências, que é genética. E vamos falar mais especificamente sobre questões de hereditariedade. Então, lembra que a gente falou na aula passada que as características são transmitidas pelos pais e pelas mães, pelo pai e pela mãe, então metade do material genético do pai e metade do material genético da mãe se juntam e vão formar o material genético da criança. Então, muitas características são passadas de geração em geração. E a primeira pessoa, o primeiro teórico, pesquisador, enfim, a fazer teorias sobre essa questão da herança biológica foi o Mendel. Mendel, lá em 1865, ele era um monge austríaco e ele começou a fazer experimentos de reprodução e observação da hereditariedade em plantas. Exatamente, em plantas. E dessas plantas ele escolheu as ervilhas. Então o Mendel ele é muito famoso pelos experimentos, pelas experiências dele com as ervilhas. Provavelmente, se vocês não ouviram falar, vocês ouvirão falar ainda muito sobre isso na vida de vocês. E por que ele escolheu as ervilhas, né? Porque às vezes as pessoas contam isso, mas a gente não entende por que as ervilhas, qual o sentido das ervilhas. Ele escolheu as ervilhas porque as ervilhas têm um ciclo de vida muito rápido. Então isso permitia que ele olhasse várias gerações de ervilhas. Diferente, por exemplo, de nós humanos, que vivemos muitos anos. Então, com as ervilhas ele conseguia observar muitas gerações e ver como essas características iam passando de geração em geração. Além disso, as ervilhas, elas têm uma especificidade que elas têm características muito fáceis de serem observadas a olho nu. Por exemplo, duas delas principalmente, que são a cor. Então ele pegava ervilhas amarelas e ervilhas verdes. E outra característica tem a ver com a textura. Algumas ervilhas com textura rugosa, mais enrugadinha, e ervilhas com a textura bem lisa, assim, uma bolinha bem lisa. Então, tendo essas características, as ervilhas foram ótimas escolhas para esses estudos do Mendel. E a partir desse estudo dele, ele criou algumas leis que a gente chama, são as leis de Mendel. Então são explicações de como funcionam as questões de hereditariedade. A partir disso, o que a gente entende, né? Que cada característica ela possui pelo menos, né, um par de genes que vai definir essa característica. Então lembra que a gente falou do material genético, vem da mãe, vem do pai. Então um par de genes vai definir uma característica pelo menos. Então, por exemplo, se eu escolher uma letra a letra A, se eu penso que o gene Azão, então um A grande veio do meu pai e um gene A pequeno veio da minha mãe. Então o meu par de genes será Azão, Azinho. E isso pode ser para qualquer característica. Não precisa ser A, e a letra A também é uma coisa arbitrária. A gente pode escolher outra letra para nomear. É só para explicar que um gene vem da mãe, outro gene vem do pai, certo? Dentre esses genes, a gente tem o que a gente chama de genes dominantes. Como assim dominantes? Uma coisa que está mais presente. Então a gente poderia dizer que é o gene mais forte. Então se eu herdo um gene mais forte do meu pai do que o da minha mãe, a característica que eu vou apresentar é a do meu pai. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, se eu tenho Azão, um A grande e um Azinho, um A pequeno, a característica que eu vou o Azão, Azinho, se eu herdei esse Azão do meu pai, o Azão, ele é o mais forte, certo? Então, é essa característica que eu vou apresentar. Tá um pouco confuso, talvez, mas eu vou explicar já melhor. Vamos fazer um esquema na lousa para mostrar para vocês.
Então, a gente pode pensar, para ilustrar um pouco melhor como que funciona isso, a gente pode pensar em fazer uma atividade, um desafio genético. É um desafio genético que a gente fez no 5º ano desse ano, e eu quero compartilhar com vocês, acho que vai ser bacana. Vou ler um trechinho do enunciado, então. Muitas vezes, alguns caracteres são dominantes, os caracteres predominam, são mais influentes, têm mais força, né? Igual que eu tinha falado, em relação a outros. No caso da definição da cor dos olhos na espécie humana, por exemplo, um gene pode determinar a cor do olho escura e o outro a cor clara. A característica final será dada pelo gene dominante. O gene descartado em determinada seleção continua a fazer parte do código genético do novo indivíduo concebido, podendo ser transmitido para os seus descendentes. Esse gene, em que a característica não aparece, é chamado de recessivo. Então, o gene mais forte é o dominante e o mais fraco é chamado de recessivo. Isso explica o fato de muitas crianças apresentarem características dos avós. Sabendo que uma criança nasceu com olhos claros e seus familiares, seus pais, têm olhos castanhos, quais as possíveis cores dos olhos dos avós? Então, primeiro eu queria esclarecer para vocês que aqui está falando sobre a característica dos olhos, né? A gente sabe que não é necessariamente um par de genes só que define as características dos olhos, mas vamos usar isso como um exemplo, certo? Isso poderia ser para outra característica, podia ser para uma doença hereditária, a gente podia estar pensando em outras questões, isso é só um exemplo, tá? Então, vamos para o nosso desafio. Vou mostrar aqui para vocês o que eu registrei na lousa. Então, como está dizendo no enunciado, o azinho é o gene recessivo, certo? E o azão é o gene dominante. A criança, segundo o enunciado, tem olhos claros. Olha os olhinhos azuis aqui, certo? Olhos claros só são possíveis com genes recessivos. Mas eu posso ter um azão e um azinho? Não, porque se aqui eu tivesse um azão, lembra que a gente falou que o gene dominante é o azão, o olho castanho? Então, se eu tivesse um azão aqui, se fosse azão, azinho, essa criança já teria olho castanho, que não é o caso. Então, para ter olho claro, só pode ser azinho, azinho, certo? Como a gente sabe que essa criança tem que ter herdado do pai um desses genes e o outro da mãe, a gente já sabe que o pai obrigatoriamente tem que ter passado um azinho e a mãe obrigatoriamente também tem que ter passado um azinho. Só que tá dizendo no enunciado que eu li para vocês que os pais têm olhos castanhos, têm olhos escuros. Então, será que pode ser aqui azinho, azinho? Olha o exemplo aqui. Olho claro, azinho, azinho. Olho escuro, pode ser azinho, azinho? Não. Aqui tem que ser azão, azinho. Então, eu vou registrar aqui para vocês, na nossa lousa. Então, a gente tem aqui registrado, ó. A mãe, ela passou... E a mãe e o pai tiveram que passar um azinho para essa criança, certo? Para ela ser azinho, azinho. Mas o pai e a mãe têm um olho escuro, então eles têm que ter também o azão, porque é o azão que dá o olho escuro, certo? E aí a questão tá perguntando qual as possíveis cores dos olhos dos avós dessa criança. Então vamos pensar. O esquema para o pai e para a mãe vai ser o mesmo, porque os dois têm os mesmos genes, estão vendo? E tem a mesma cor de olho. Então o esquema vai ser o mesmo. A gente pode escolher, fazer de um dos lados e vai valer a mesma coisa para o outro, tá? Então vamos lá. O pai, ele tem azão, azinho. Um dos genes ele tem que ter dado da avó e outro do avô.
Então, tanto faz. Podemos pensar aqui, vamos supor, ele pode ter dado do avô o azão. Então, o avô, ele pode ser azão, azão, ou ele pode ser azão, azinho, certo? Legal, pessoal. Então, se a gente escolheu o azão pro avô, ele teve que ter passado algum gene desses pra mãe, ou o azão ou azinho. A gente escolheu aleatoriamente. Então, vamos pensar. Se o avô passou o azão, ele pode ser, então, azão ou azão azinho, certo? Nesses dois casos, qual seria a cor de olho dele? Sendo que o azão é o gene dominante e dominante é cor, o quê? Castanha. Então, nesses dois casos, ele teria o olho castanho. Se nessa hipótese ele passou o azão pro avô, pra mãe, foi ele que passou o azão pra mãe, a mãe tem que ter dado esse azinho da avó, certo? Então, vou colocar aqui, azinho da avó. Esse azinho, ele pode ser azinho, azão. Nesse caso, qual seria a cor do olho da avó? Azinho, azão. Sendo que tem o azão, que é o gene dominante. Exatamente, castanho, né? E o azinho pode ser também completado com outro azinho. Se fosse azinho, azinho, qual seria a cor do olho dessa avó? Cor clara. O que a gente descobriu, então? Essas aqui são hipóteses, né? Eles teriam cada um par de genes da cor do olho. Mas são hipóteses, teorias que a gente está fazendo para tentar descobrir quais são as possíveis cores dos olhos. Então, a gente sabe que, ó, o avô pode ter olho castanho, a avó pode ter olho castanho ou olho azul. Então, um dos dois pode ter olho azul, sim. Ele pode ter olho azul e passar o azinho, mas a mãe não vai ter olho azul, porque o outro passou o azão, certo? Então, as possíveis cores dos olhos dos avós são os dois castanhos, ou um deles tem olho claro e o outro castanho. Beleza? Bom, gente, isso aqui é um desafio genético, é uma coisa bem genérica e bem simples. Obviamente é um tema muito complexo, como eu falei para vocês, não é apenas um par de genes que vai definir necessariamente uma característica. Tem muitas coisas envolvidas e às vezes mais pares de genes, etc. Então, isso aqui foi basicamente uma aula para a gente tentar se aproximar e entrar em contato um pouco mais com esses conceitos, certo? Lembrando que no nosso DNA tem muitos e muitos pares de genes. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Um beijo.